Olá a todos, eu sou o professor Rogério Calia, aqui da FEA, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, da USP de Ribeirão, e estou com a honra de estar aqui com a Letícia e com a Bruna Maria, uma ex-aluna da Economia e uma graduanda da Administração. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas para a Letícia. A Letícia Cristina tem 28 anos, é bacharel em Economia, aqui pela faculdade. Ela atualmente cursa MBA em Liderança na Nova Economia pela Sanpom, Escola de Negócios, e passou pela vida profissional dela pelo setor de indústria alimentícia e atualmente em Fintech. Letícia, conta um pouco para a gente sobre as tuas causas, o que te move quando você pensa no futuro da tua carreira e nas escolhas que você fez. Sim, olá a todos, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, professor, muito obrigada, Bruna, pela participação também. Bom, eu sou uma pessoa que eu amo ler, né? Eu gosto muito também da questão do aprendizado contínuo e eu também valorizo muito a diversidade, né, nas suas formas, e eu acredito que para a gente construir espaços mais diversos, a gente precisa ali ser intencional no que a gente está fazendo, né? Então, eu sempre busquei isso. Então, vim aqui para a FEA, fiz a graduação em Economia, não era um ambiente tão diverso em termos de gênero, de raça, né? E hoje eu vejo uma mudança. Então, tudo que eu faço, né, a participação que eu tive também no centro acadêmico, dentro do cursinho pré-vestibular, foi visando quebrar algumas das barreiras que a gente vê, né, hoje em dia, e permitir que as pessoas sonhem, né? E também ajudar a construir um caminho para que esses sonhos se concretizem. Quais aspectos que você considera que mais te marcou assim na sua trajetória aqui dentro da FEA? Teve alguma experiência, alguma oportunidade que foi muito importante para você traçar, né, aquilo que você queria de carreira? Sim, olha, desde pequena, curiosamente, eu gostava muito de banco, né? Gostava muito de ir no banco com a minha avó, gostava de pagar contas, e aí fui desenvolvendo mais esse lado de gostar, né, de números. Vim parar em Economia, gostava também de jornal, e quando eu cheguei na FEA, um primeiro choque, né? Em Economia era um curso que, na primeira turma ali, no ano que eu ingressei, a gente tinha 45 alunos, sendo 36 homens e 9 mulheres. Então, a gente ali já não tinha muita diversidade de gênero, né? Então, além dos desafios da questão técnica mesmo, do curso, do aprendizado, então já tinha isso de vislumbrar um futuro, né? Quais caminhos eu teria? Naquele momento ainda tinha um distanciamento, né, entre o que a gente estava vivendo aqui como realidade na universidade e mercado de trabalho, né? Como seria essa ponte, né? Então, eu acho que nesse sentido foi esse primeiro impacto que me trouxe. E aí eu decidi que eu queria conhecer pessoas de outros cursos e ter outras experiências. Entrei no centro acadêmico, né? E no ano que eu ingressei, o vice-presidente do centro acadêmico era um homem negro. Então, essa também foi uma experiência muito marcante de pertencimento ali, né? Então, foi um momento de início da vida adulta que eu fui aprendendo a me virar longe de casa, vendo que a sociedade era um pouco diferente, né, do que eu tinha dentro do micro-universo ali de casa, e aprendendo que eu teria que criar esses outros espaços, né, para me sentir pertencente. Então, buscando um pouco disso. Então, entrei no centro acadêmico, conheci outras pessoas, outras vivências, outras formas de pensar. Então, isso ali já me deu um clique, mas eu ainda sentia, dentro aqui da FEA, que precisava de mais, né? Que a gente ainda poderia alcançar novas coisas se a gente fosse intencional, né, nesse sentido de trazer mais diversidade para cá. E vejo hoje algumas iniciativas, né, como a do professor Calia, que tenho certeza que vai contribuir muito para a trajetória da FEA. Entendi. E você disse que desde pequena já sabia que você gostaria de tratar ali de finanças e tudo mais. Qual que é o papel da educação na sua vida, assim, desde o comecinho, né? E se teve alguém que foi primordial para você, né? Que te marcou muito, que te direcionou para estar vivendo a melhor universidade da América Latina? Por que você chegou até aqui, né? Sim. Aí, novamente, eu acho que minha família, sem dúvidas, foi, assim, primeira referência. E, assim, logo de cara, eu já cito a minha avó, né? Como eu disse, ela não teve a oportunidade de concluir o ensino médio,
mas é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, fazendo conta de cabeça, técnicas de negociação. Tenho certeza que hoje, numa grande corporação, ela seria imbatível. E também meu padrinho, que foi um homem negro, ele chegou ao cargo de diretor de cartório, né? Tenho certeza que ele enfrentou muitos desafios e ele principalmente me trouxe essa visão de que a educação era fundamental. A educação ia me levar cada vez mais longe, né? Então ele me presenteava com livros, né? Foi dele que eu peguei esse amor pela leitura que eu tenho até hoje. Sempre me incentivava, ajudando com tarefas, com tudo. Então eu via que nesse sentido tinha um apoio muito forte, né? Para seguir trilhando. Então desde então eu venho, né? Procurando aprender cada vez mais. Então nesse primeiro momento, quando eu estava na infância, tive privilégios, né? Ainda como mulher negra, sabendo do racismo estrutural no Brasil, mas tinha uma condição socioeconômica que me permitiu fazer aulas de inglês, estudar em colégios particulares, né? Então, me preparar para um vestibular e chegar aqui até na FEA. Né? Fiz também alguns vestibulares em Minas e também tinha sido aprovada. Então, nesse momento, tive o grande privilégio de escolher para onde eu iria. Mas a gente sabe que, infelizmente, essa não é a maioria dos casos. E na sua época, quando você chegou aqui na FEA, qual que foi o seu primeiro impacto, assim, a sua primeira impressão, né? Principalmente como uma mulher preta e uma mulher no ambiente de uma sala que tinha tantos homens. Você considera que tinha um trato, assim, algum preparo dos professores e de todo o seu entorno para poder te potencializar ou não? Olha, eu acredito que nesse momento o que me fortaleceu nessas primeiras experiências, né, do eterno não lugar, né, eu acho que foi um pouco da vivência, do apoio que eu tinha em casa, né, sabendo não seria fácil, mas seria possível, né. Naquele momento, meu objetivo de me realizar profissionalmente, de buscar uma carreira, ainda que eu não conhecia nenhuma mulher preta economista, né, e aí, gostando do curso, eu acabei vindo fazer o curso e depois eu descobri que tinha outras pessoas que estavam trilhando um caminho parecido, inclusive tem a Marina, minha veterana de economia também. Então, assim, eram poucas pessoas. Eu lembro, né, que tinha alguns outros alunos em alguns cursos, mas naquele momento foi um pouco impactante por isso, né? Novamente o não lugar. Na escola particular, durante o ensino fundamental e médio também, né, a única aluna preta da sala, né, em vários anos, na universidade também isso é um padrão, né? Então isso acontecia até quando eu ingressei na FEA e hoje a gente vê um pouco mais de diversidade, mas nada ainda muito diferente do que era na minha época. Então esse primeiro impacto de pensar, é um ambiente elitizado, né? Um ambiente em que a gente vê uma homogeneidade, assim, fisicamente falando, né? Mas que nesse momento me possibilitou caminhos, assim, não senti uma barreira aqui na FEA nesse sentido de que eu não conseguiria seguir adiante, né? Mas sentia ainda assim a falta da diversidade, sentia que talvez precisaria ser um pouco mais intencional. E você citou, né, que agora a gente começou a ter iniciativas que aproximam mais a realidade dos ex-alunos também com os alunos que estão aqui. Isso é muito importante para a gente. A importância da sua participação dentro da entidade também foi uma experiência que você citou como importante, mas tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e hoje, com seu entendimento, você não fez e aconselharia que os alunos da graduação fizessem ou explorassem mais aqui enquanto a gente está passando por essa faculdade? Sim, eu acho que a gente tem, principalmente aqui na FEA, né, esse ponto positivo, seja agora nessa questão da diversidade, no tema de diversidade, mas também algumas iniciativas, palestras que vêm ex-alunos que vêm aqui e também formam empresas, estão sempre em contato com alunos que estão aqui neste momento. Então, aproveitar mais essa rede de networking, sabe, de fortalecer, não deixar para que a gente comece a fazer isso só depois de formados, né? Então, porque a gente consegue muitos insights poderosos, a gente consegue um direcionamento, né? A mentoria, na minha trajetória, a mentoria foi importantíssima, né? De certa forma, eu consegui fazer de maneira mais estruturada quando eu já estava no mercado de trabalho, né? Mas hoje, vendo algumas experiências anteriores aqui na universidade, acho que o centro acadêmico, por exemplo, foi uma mentoria, né? Porque a gente tinha
alunos que já estavam quase se formando, tinham uma outra visão dos cursos, às vezes faziam algumas matérias juntos, então tinha a questão da troca de conhecimentos, né? Então eu acho que aproveitar a rede de contatos, buscar aprender o máximo que a gente puder, né? Focar em conhecimentos que às vezes, não sei se eu vou precisar disso agora, mas participe, né? Procure conhecer os outros cursos, conhecer as outras pessoas, né? Conhecimento nunca é desperdiçado. Então eu acho que estabelecer rede de contatos e estar sempre aberto a aprender. Letícia, conta um pouco mais sobre essa tua trajetória do final para a faculdade e os teus passos na vida profissional, no mercado. Sim, então no finalzinho da faculdade, né, ainda não tinha definido para que direção eu seguiria. Então eu estava em dúvida entre prestar mestrado, ir para o mundo corporativo, né? Naquele momento não queria fazer estágio em banco, assim, não, que geralmente o pessoal da economia e administração seguia esse caminho. Naquele momento eu queria tentar algo diferente, ainda não sabia exatamente o que. E nesse período também, do final da graduação, eu comecei a me aproximar mais. Eu acho que também na internet teve um movimento maior de diversidade, transição capilar, questão, né, de assumir os cachos, né, transição. E nesse momento também eu fui impactada por isso. Eu acho que isso, de certa forma, contribuiu muito, né, porque eu fui fazer dali em diante. Então, eu entendi que eu queria diversidade na minha vida, né, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E aí eu decidi fazer transição capilar. Estava decidindo se eu prestava um mestrado, acabei prestando uns processos seletivos. Não fui aprovada, mas também prestei processos de trainee e também outras vagas em algumas companhias, né? E também, logo quando eu tinha formado, eu participei de um evento que foi muito importante, a Conferência Juntos, né, organizada pela McKinsey. Foi o primeiro ano da conferência. Eu ainda não sabia o que eu ia encontrar no evento, o que esperar, né? Eu sabia que era um evento voltado para o público negro, né, jovens ali que estavam se formando, e trariam alguns palestrantes, né, inclusive a Glória Maria, um pessoal que estava no mercado também, Rachel Maia, né, que trabalhou na Pandora, Lacoste, e outros nomes também do mercado financeiro. E também seria um pouco de trazer o processo seletivo ali para esses jovens, né, para mostrar como funcionava. Então era uma feira de carreiras também, com palestras. E esse evento, para mim, foi um divisor de águas, né, porque ali ver cerca de 400 jovens negros como eu, que estavam ali se formando, né, vislumbrando uma carreira no mundo corporativo, foi poderosíssimo. Né, ver profissionais negros que já estavam no mercado há mais de 15, 20 anos e eu nunca tinha ouvido falar. Né? Então, assim, pensei, nossa, como eu nunca ouvi falar antes dessas pessoas. Né? E aí comecei a pesquisar mais e entendi naquele momento que talvez o mundo corporativo também poderia ser para mim. Né? Então, aí me deu um pouco mais de energia para seguir aí nessa busca por um emprego aí no mundo corporativo. E aí minha primeira colocação foi numa vaga de crédito e risco de mercado externo. Né? Então ali, nesse momento também o privilégio de ter feito o curso de inglês me ajudou bastante, que a gente sabe que muitas pessoas não têm esse acesso, principalmente a população preta. Então nesse momento eu vi como eu era privilegiada de ter o curso de inglês, de ter um diploma da USP, né? Como mulher preta, naquele momento, representou muito. E aí, consegui essa vaga, fiquei cerca de 3 anos e meio, e aí senti que era o momento de talvez tentar algumas coisas novas, e me candidatei em alguns processos seletivos, e passei em um processo seletivo na área de fintech. Né? Então, na área de prevenção à fraude, uma área bem específica. Mas aí, novamente, vi também o meu privilégio, né, de ter aprendi um pouco de espanhol também na escola, depois fui estudando ali por conta, né, sempre fui de aprender, né, bastante. E ali eu vi que, por exemplo, a formação na FEA, né, a base de estatística, a parte de economia, visão macro, né, então eu acho que isso traz para a gente toda essa bagagem, né, que a gente vai construindo tudo isso. Às vezes, você está na aula, você pensa, mas para que será que eu vou usar isso aqui? Né? Por exemplo, aulas de programação em R, quando eu estava já no final da graduação, fiz algumas disciplinas. E é valiosíssimo.
né? Lógica de programação é algo também que eu utilizo no dia a dia. Então, nesse momento, quando a gente vai se dando conta dos privilégios que a gente teve, né, a gente pensa como é importante trazer essa mensagem para quem está na graduação, né? Aquela questão de conselhos, né, que eu gostaria de ter escutado antes, e que bom que algumas coisas eu consegui ir aproveitando ali, principalmente ao longo da graduação, né? Então, eu cheguei agora nessa posição que estou, na área de fintech, de prevenção à fraude, e é bem desafiador e sigo aprendendo muito todos os dias, né? Sigo aprendendo, e uma coisa que é muito bacana, que não só a questão das skills técnicas, mas eu vejo que eu trago muito para o dia a dia também as skills, as soft skills, né, que dizem hoje, habilidades de comunicação, liderança, coisas que eu fui desenvolvendo ao longo da vida, também aqui na FEA, participando do centro acadêmico, né, na convivência com os amigos, né? Então, tudo que a gente vai aprendendo a gente traz, né? Então, eu acho que é importante fazer a junção de tudo isso. Participei também de projetos de mentoria, né, que nos ajuda a estruturar o que você quer para a sua carreira. Então, a gente tem que colocar no papel, né? E eu vi que talvez isso seja importante fazer, inclusive, quando você está na graduação. Porque se você está mapeando ali os passos que você quer, não necessariamente que você tenha que alcançar, que tem que ser cravado em pedra, né? Então, você pode recalcular a rota, e deve, se necessário, mas pelo menos começar ali a sonhar. Porque quando você começa a sonhar, coloca no papel, você está começando a concretizar seu caminho. É que eu acho que essa parte de se conhecer, ela veio junto com a finalização do curso ali. Isso. Então, você não fez estágio durante a sua passagem aqui na FEA ou fez? Eu trabalhei no RAD, fiz monitoria no RAD. Ah, sim. Mas o começo mesmo você considera que foi quando você participou desse evento e aí foi procurar um processo seletivo, né? Na verdade, eu já procurava alguns processos e aí, ali participando, né, do Conferência Juntos, eu comecei a entender que era uma possibilidade real, que eu, né, poderia me sentir pertencente ao mundo corporativo, de certa forma. E como que você vê hoje essa parte, né, da finança com a tecnologia? Qual que é o futuro disso? Se você gosta de trabalhar, e qual é a diferença entre o seu cargo hoje e a posição que você ocupava anterior a essa? Hoje eu sinto que as mudanças elas estão sendo muito mais rápidas, né? Então, antes, se a gente via uma mudança de processos levando 5, 10 anos, hoje a gente já vê que em 1, 2 anos a gente já tem algumas mudanças significativas, né? Então, por exemplo, hoje trabalhando com Big Data, né? Então a gente vê antigamente, até uns anos atrás, um Excel resolvia todos os problemas. O Excel ainda é muito importante, dependendo do que você vai fazer, é muito bem-vindo, mas dependendo do que você está olhando, se você está fazendo algo que envolve Big Data, se você precisa de um modelo que vai te ajudar a pensar, um modelo de Machine Learning, né, que você vai ajudar a treinar esse modelo, então você precisa de um passo a mais. Você precisa aprender SQL, você precisa aprender lógica de programação, você precisa aprender como olhar para os seus dados, né, como comunicar com dados para diferentes públicos, né? Então, são outras habilidades que são requeridas. Projetos, né? Como eu vou desenvolver esse projeto, quais equipes estarão envolvidas, gestão de tempo, né? A questão da produtividade, como eu vou organizar a minha rotina, né? Atento aos prazos, aos blocos de foco, né? Então, eu acho que esse tipo de visão, né? Isso nos ajuda bastante, isso é importante ter em mente. Eu acho interessante você mencionar porque ainda hoje, né, professor, muitas pessoas direcionam a carreira para o mercado financeiro, mas a realidade é diferente, né? Como Sim. você disse, está muito mais acelerado e você precisa desenvolver essas soft skills também. E aí volta com essa participação em eventos como o que você foi, e em se conhecer também, né? Essa importância de, como você citou, a transição capilar, de você se reafirmar, de você se encontrar. Sim. E você casa todas essas coisas no sucesso que você considera ter hoje, ou você considera ter esse sucesso hoje? Eu acho Onde você quer chegar, assim? Nossa, boa pergunta. Eu acho que é realmente um progresso, né? É um caminho, né, ser trilhado. Eu acho que a definição de sucesso é diferente para cada pessoa, né?
E uma coisa que eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo e venho aprendendo ainda hoje é celebrar cada conquista, né? Então, a formatura, claro, é uma grande conquista. Mas, por exemplo, passar numa disciplina de cálculo também era uma grande conquista, né? Conseguir um emprego novo, muito bacana. Mas conseguir alguma coisa no emprego também, desenvolver alguma habilidade, alguma tarefa que a gente pensava que seria difícil, também é uma grande conquista, né? E eu acho que talvez a transição capilar, tudo isso veio para fortalecer também a minha autoestima, para me ver, né, ver quem é a Letícia, né? Porque o sucesso para mim também é um equilíbrio, né? Não só a vida pessoal como a vida profissional. Então tem que andar ali um pouco junto, né? Nesse sentido. Então eu gosto de aprender, eu gosto de muitas coisas diferentes. Então, por exemplo, na área da economia, né? Então a parte técnica é importantíssima. O hábito de ler jornal, de estar sempre acompanhando as discussões que estão envolvendo ali o cenário econômico, isso a gente nunca perde, né? Então, por mais que às vezes eu não tenha usado tanto isso no meu dia a dia, no trabalho, é algo que eu sigo fazendo continuamente. Então, assim, eu acredito que são coisas que a gente precisa ir se dedicando, né, ao longo do tempo, tô sempre ali aprendendo, sempre em contato com tudo, e a gente nunca vai ser uma coisa só, né? A mesma Letícia que veio para cá, se formou em economia, né, fez ali a parte estatística, de macro, história econômica. É a Letícia que também foi aprender um pouco de lógica de programação. É a Letícia que foi ler, que foi conversar, que foi fazer mentoria, que foi para entender alguma coisa de liderança, que está fazendo MBA também. Também que tem as disciplinas de liderança, parte de marketing, tudo. Então, assim, a gente é uma multiplicidade de coisas, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que estar atento. E a minha trajetória nunca vai ser igual à sua. Eu acho importante a gente ter referências, a gente se inspirar, né? Então, desde que eu participei também desse evento da McKinsey, desde que eu estou no mercado de trabalho, eu procuro sempre fazer isso de buscar referências, né? De conversar com as pessoas, ou mesmo alguém que eu não tenho contato ainda, sigo no LinkedIn, acompanho o LinkedIn, né? A gente vai ver que tem um mundo muito maior do que a bolha que a gente vive, né? Porque a gente sempre fica em mundinhos, isso é inevitável. Quando a gente está na universidade, a gente acha que isso aqui é tudo. Quando a gente está no mercado de trabalho, a gente acha que aquilo ali é tudo. Não, então, assim, tem que se permitir ir conhecer, né? Então, eu acho que isso é o que mais vale a pena. Bom, eu queria que você já contou muito sobre como você chegou até aqui, né? E como você traçou a sua carreira. Tem algum aspecto para quem vai ingressar no mercado hoje e que está fazendo graduação, né, seja em economia ou em outros cursos, e quer seguir essa carreira dentro de tecnologia e finanças, tem algum conselho que você daria para essas pessoas, seja para passar por esse processo seletivo ou algum curso, algo nesse sentido? O que é importante? Sim. Eu acho que desde sempre, isso tem que ser um hábito também, né? Eu acho que a gente vai desenvolvendo um pouco disso, né? Principalmente na área, se a gente pensar economia, finanças, né, administração, os cursos aqui, né, da FEA, de certa maneira eu acho que tudo isso acaba se complementando, né? Então, principalmente quem quer ir para a área de tecnologia, inovação, aliada ali, economia, né, fintech, eu acho que tá de olho nas tendências, né, do mercado, de como a gente aprende, né, onde eu posso buscar um curso, quem pode me ajudar, seguir pessoas que já estão nessa área, né, entrar em contato mesmo. Então, o LinkedIn tem essa facilidade de colocar a gente ali em contato, né? Coloca no papel o que eu gosto de fazer, o que eu quero aprender, estabeleça metas, curto, médio e longo prazo, né? Então, você pode pensar, eu queria aprender lógica de programação. Então, até um mês. O que eu gostaria de ter atingido, né, em relação a esse objetivo maior? Em 6 meses, o que eu já quero ter conseguido fazer, né? Então, assim, quebrando, né, ali em submetas para chegar no objetivo maior. Eu acho que também aprender inglês é fundamental, né? Estar atento a notícias, se você quer seguir principalmente essa área de finanças, né, de economia. Eu acho que isso é muito importante. Aproveitar tudo que tem de bom na internet também, né? Cursos gratuitos. Onde eu estou fazendo MBA hoje mesmo na Sempol,
Comecei a fazer lá porque tinha um curso gratuito de análise técnica na área de investimentos. Então, era uma aula que você se inscrevia gratuitamente, né? Então, eu participava daquele evento, né? Depois você entra em contato para conhecer e aí decide se você quer fazer algum curso, né? Então, eu acho que a gente precisa, desde antes, né, do mercado de trabalho, buscar as oportunidades, mapeando mesmo vagas, conversando com as pessoas, fazendo mentorias. E aí eu acho importante isso da gente ter essa aproximação, né, entre o mercado de trabalho e a universidade, né? Então, fazendo essa ponte. Eu sinto que talvez na minha época a gente estava mais próximo de ex-alunos, ou se você já conhecia alguém que estava, né, em algum lugar. Agora eu vejo, por exemplo, a facilidade do LinkedIn, né, a facilidade, às vezes mesmo no Instagram. Então, tem muita gente fazendo muita coisa bacana, isso sendo divulgado, né? Então, eu acho que não ter medo de fazer o contato mesmo, né? Então, eu vejo que, por exemplo, mentoria me abriu muito a mente, né? Então, eu tenho um mentor, né, que trabalha num banco em São Paulo, né? Então, assim, conversar com ele, entender as perspectivas de carreira, né, os desafios, as oportunidades, isso tem me ajudado também a traçar o que eu quero, né? Então, assim, seja liderança, pode ser um cargo, mas também é o que você já faz no dia a dia, né? Então, a gente tem que ter em mente o que a gente pode fazer no dia de hoje, né, para alcançar aquele objetivo. Então, a gente não precisa esperar chegar lá para assumir determinada postura. Então, a gente tem que estar sempre ali buscando conhecimento, buscando se conectar. E eu tenho certeza que tem muita gente bacana, né, disposta a ajudar, assim como eu tenho encontrado no meu caminho. Letícia, o que você recomendaria para faculdades, para empresas se tornarem ainda mais inclusivas, interessantes e tornar a experiência de pessoas pretas mais significativa, se sentindo mais respeitado, podendo sonhar, se apoiar em seus sonhos, né? De que forma as faculdades e empresas podem ser mais inclusivas? Sim, eu acredito que o letramento racial é extremamente importante e eu acho que deve ser para todas as companhias, né, em todos os níveis hierárquicos, né, que eu acho que isso é fundamental e tem que ser um projeto intencional, deve ter orçamento, deve ter metas bem definidas, né, deve ter um plano também bem definido. Às vezes a meta pode não ser atingida por algum motivo X ou Y, mas ali tem que estar ali visível, bem mapeado, né? E eu digo também ser intencional no sentido de cargos, porque às vezes temos alguns programas de diversidade que são bastante amplos, então às vezes não está direcionado a uma área específica. Então a gente vê alguns programas em que é ali para a companhia toda, mas quando você chega no C-Level não tem diversidade, né? Então a gente sabe que a gente tem hoje pessoas que estão capacitadas para assumir esses postos. A gente tem um programa que é o Conselheira 101, não sei se vocês já ouviram falar. Então, surgiu na pandemia para trazer principalmente mulheres negras para os conselhos de administração das empresas. Então, às vezes, quando a gente pensa, mas não temos pessoas qualificadas. Sim, nós temos e as pessoas estão ali, né? Então, a gente tem muita iniciativa bacana acontecendo, né? As pessoas se movimentando, eventos de diversidade, temas que vão surgindo essas demandas, e acho que trazer um pouco disso para as companhias, né? Divulgar para os colaboradores essas iniciativas que estão acontecendo, trazer isso também para a universidade, né? Porque na universidade eu acho que a gente está ali terminando de, né, formar o que a gente quer, né, para os próximos passos ali, ingressando no mercado de trabalho, então eu acho que isso é importantíssimo. E a gente tem que ser intencional no que a gente faz, né? E a gente tem que entender que tão difícil quanto atrair é reter, né? Para que a gente tem que ter esse cuidado para que o ambiente não seja um ambiente hostil a ponto da pessoa não querer ficar ali, né? Então a gente vê também muitos casos que tem programas de diversidade, consegue atrair um pessoal, mas o pessoal não fica, né? Então a gente entender também que as pessoas se desenvolvem de diferentes formas, as pessoas têm backgrounds diferentes, né? Então, por exemplo, às vezes na universidade, eu, no alto do meu privilégio, tive uma formação sólida na parte, por exemplo, de matemática, né? Então, cheguei aqui na FE, a parte de cálculo é extremamente pesada, né? Mas eu tinha ali um caminho
das pedras, né? Um norte para seguir. Eu tinha uma base boa, tinha um tio que era professor de matemática. Então, quando eu estava em casa no final de semana, a gente sentava junto para estudar, né? Então, assim, a gente entender que às vezes, por exemplo, na universidade os alunos vão mostrar um certo desinteresse, mas não porque eles não gostam da matéria de si, porque às vezes as dificuldades são tantas, né, e é uma questão muito mais estrutural, e aí ele acaba abandonando, né? Então, acho que talvez a gente ter consciência de que, infelizmente, apesar de tudo que a gente tem feito, né, nos últimos tempos, de tentar mudar esse cenário, a gente ainda vai encontrar isso nas universidades, no mercado de trabalho, e como a gente vai quebrando essas barreiras, né? O que a gente vai fazer, né, para concretizar mudanças, né, no sentido da diversidade. Então, se a gente quiser ali ter uma diversidade efetiva, a gente vai ter que pensar em como solucionar esses gaps. Então, a gente pode ali oferecer também formações, né? Eu acho que principalmente no exemplo, né? Quando a gente traz o exemplo, a pessoa se sente mais empoderada, e ela se sentindo empoderada, eu acho que dá uma energia a mais para ela enfrentar aquele desafio, né? Pelo menos para mim tem sido assim, né? Faria as coisas que eu fiz, né? Seguiria os caminhos, mas eu vejo que fez toda a diferença me ver representada. Como que você está planejando os próximos passos da sua carreira, né? E se você almeja aí um cargo de liderança? Sim, eu almejo, e eu acho que é uma construção diária, né? Eu acho que a gente ainda, como mulher, né, na área da tecnologia, e não só, né? Eu acho que no dia a dia ali no mundo corporativo, a gente tem toda uma questão estrutural, né? Que a gente às vezes se sente um pouco tolhida pelo fenômeno da impostora, né? Então a gente sente às vezes uma fraude, né? Será que eu sou boa o suficiente? Eu preciso saber tudo o tempo todo? Eu preciso prever tudo que vai acontecer? Não, não tem como, né? Então a gente tem que ir ali aprendendo com os erros, estar sempre ali atento. E não é porque você não se saiu bem ou não saiu como você esperava em uma determinada atividade que você deve invalidar, né, toda a sua trajetória. Então a gente está ali sempre calculando rota, sempre aprendendo coisa nova. Acho que essa é uma questão importante, né? E eu acho que isso vai surgir sempre, em todos os momentos. Um outro ponto que eu vejo também é a questão da assertividade. A gente às vezes se sente, né, um pouco, será que eu não estou sendo, né, educada o suficiente? Como que eu falo isso? Então, assim, a gente às vezes tem um pouco de medo de ser assertivo, né? Então, e é necessário, né, saber priorizar, saber ser assertivo, a comunicação. Comunicação é uma arte, né? Então, a gente só aprende quando a gente está se comunicando. Claro, você pode buscar um curso, você pode buscar um livro, né? Você pode buscar referências. Uma coisa que eu gosto muito, né, é de podcast, eu gosto de, né, jornal, eu gosto de seguir pessoas inspiradoras. Rachel Maia, por exemplo, né, tem um livro dela, Meu Caminho até a Cadeira número 1, que ela conta ali toda a trajetória dela, né, desde quando ela saiu aqui do Brasil, foi trabalhar no exterior, voltou para cá em cargos de liderança. Então, assim, eu acho que isso fortalece muito a gente, né? Então, sigo me desenvolvendo, né, tenho uma liderança hoje que me apoia muito, né, aprendo bastante com a minha liderança. Então, assim, é um exemplo, né? Coisas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Eu acho que a gente não pode deixar de sonhar, né? Então, e por mais que eu me inspire, né, em várias pessoas, assim, o jeito de liderar da Letícia não será o mesmo jeito de liderar da Bruna, né? E aí eu te pergunto, Bruna, o que você pensa para o seu futuro, né? Como você se vê como líder? O que você pensa para a sua carreira? Quais são os seus sonhos? Eu achei interessante quando você citou o livro, né, e a importância de você ter referências. E eu acredito que eu também almejo um cargo de liderança, e teve um livro que eu li que também me inspirou nesse sentido, que é Mulheres e a Vontade de Liderar, que é da Shelley, não sei se é assim o nome dela, mas essa questão da assertividade, de tudo, de se construir, de ter uma liderança que te inspira, enfim. Eu acredito que a gente está criando caminhos para que mais mulheres cheguem nessas posições, né? E a minha intenção é que eu saia daqui e comece a traçar
esse universo. Mas tem algum outro livro para finalizar que você indica para as mulheres lerem ou para todo mundo? E se você também quiser fechar, sintetizar a importância desse bate-papo aqui em alguma frase ou algum conselho, fica à vontade. Sim, eu acho que um livro também que me fez pensar um pouco, né, em como a gente vai seguindo é A Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown, um livro bastante recomendado, né, então porque às vezes eu me peguei em muitos momentos e ainda às vezes me pego, não posso falhar, não posso demonstrar vulnerabilidade, né, e são nesses pontos, né, em que a gente mostra a nossa força. Vulnerabilidade não é fraqueza, né, é força. Então, tem dias que a gente vai atingir o nosso melhor da forma como a gente vê esse nosso melhor, né? Tem dias que não vai ser o que a gente espera. Então, a gente, às vezes, estabelece réguas altíssimas pra gente, né? Então, a gente não podemos ser nós mesmos que vamos tolir nossos sonhos, né? Então, a gente tem que entender que é um dia de cada vez. A gente tem que estar preparado quando a oportunidade chegar. Isso é um fato, né? Que a gente sempre espera o pior, né? Tem até uma entrevista da Lisiane Lemos que ela traz um pouco dessa ideia, né? Que a gente sempre se prepara para o pior. Mas e se o melhor acontecer? Né? Então, eu vou me candidatar para uma prova, eu vou estudar para uma matéria da faculdade, nossa, mas vai dar tudo errado. Mas e se der certo? O que você vai fazer? Né? Então, a gente tem que ter essa mudança também, às vezes, de mentalidade de não sempre esperar o pior. Né? A gente tem que ser realista, mas eu acho que a gente tem que se permitir sonhar, a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo, né? E celebrar, eu acho que, né, compartilhar, assim, tem muita gente que está ali disposta a te ajudar, a te apoiar, né? A gente vai aprendendo muito no dia a dia, né? Então, eu acho que, principalmente nós, mulheres, né? Eu vejo que agora a gente tem muitos grupos de mentoria, né? Companhias como, por exemplo, o Boticário, eles têm alguns movimentos também, né, na área de diversidade, desenvolvimento de habilidades mesmo, porque não só são grupos que as pessoas vão se unindo, claro, isso é importante para conversar sobre os desafios do dia a dia, mas também para se desenvolver, né? Então, tem o Woolmakers Coach, que é também nessa parte muito mais de skills técnicas na área de programação, de desenvolvimento, né? Então, tem comunidades muito bacanas, principalmente mulheres que estão querendo vir ali na área da tecnologia. No setor financeiro também, tem a iniciativa da Fin4She, fazem um evento belíssimo em São Paulo, com um painel de várias palestrantes que estão ali no mercado. Então, assim, esses pontos são muito inspiradores. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? É um pouco do que eu tento trazer para o meu dia a dia, né? Isso me fortalece, né, todos os dias. Ver que tem muita coisa bacana acontecendo e que, de certa forma, a gente está fazendo parte disso, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Pensando também na minha trajetória, né, de ter tido a coragem de vir prestar vestibular aqui na economia. Não sabia o que encontrar, né, não sabia como seria, mas esse foi o primeiro passo. Assim, imagino que como você também estar aqui hoje, né, importante para você, para sua família, né, e que você possa também, né, ir trilhando o seu caminho e a cada dia olhando para trás e falar, nossa, que bacana o que eu estou vindo construindo. E certamente você também inspira muita gente, né? Eu vejo, principalmente meus primos mais novos, né? Então a gente acaba virando benchmark da família. E aí depois agora eles vindo para a faculdade, né? Seguindo os seus caminhos, eu acho que isso me traz um quentinho no coração no final do dia, sabe? De ver que a mudança está acontecendo, de ser inspiração, de aprender com as pessoas, né? Porque eu acho que no final é isso que a gente leva. Pelo menos para mim é o que importa no final do dia, né? De ver a mudança acontecendo, de ver a diversidade, né, nas suas mais diversas formas acontecendo no dia a dia, né? E ver a fé, né, com uma iniciativa tão bacana como essa. Na minha época não tinha coisas parecidas, e eu fico muito, muito feliz. Assim, é extremamente gratificante, vocês não podem imaginar o quão feliz eu fiquei com o convite do professor, né? Porque significa muito, né? É algo que brilha nosso olho, assim, parte da minha história, e poder voltar aqui hoje, né, para esse bate-papo é incrível, incrível. Muito obrigada novamente. Super gratidão, Letícia, muito especial teu relato, super gratidão, Ana Maria. Foi isso aí. Até a próxima. Até.